Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui uma coisa um pouco diferente. A gente vai seguir de forma guiada aqui utilizando o código o que ele está fazendo na lição online, tá? Então vamos certificar aqui que um Ctrl, um Alt Tab. Eu mudo aqui de... Tá, então tudo certo. Então vamos analisar esses dados aqui, ó, sobre... Bom, ele vai... Eu só quero fazer com que torne mais transparente essa parte da videoaula dele e entender um pouco melhor o que ele faz aqui com os dados. Então, ele vai explicar, deixa ele ser o mestre e a gente aqui é o aprendiz. Deixa eu rodar aqui. Let's pick up with the example from the previous lecture. At the end of the previous lecture, I had just introduced confounds to this example of gender discrimination in graduate school admissions. That is, we should imagine, because it's very likely, that there are confounds present in this system. Here's one I'd like you to consider. One of the common causes of choice of department and whether someone is admitted or not is their ability, that is, their qualifications. Ability influences choice of department because applicants are wagering that they need to have some threshold of qualifications in order to be a credible candidate to be admitted to some departments or others. Some departments are harder to gain admission to. That's just a fact. Ability also matters because, of course, higher ability applicants with better qualifications, as judged by the people rating the applications, are more likely to be admitted. And so, in the data set we don't have any measures of the applicant's ability. We don't have access to their applications, and so we can't even get indirect information about that. So this is an unobserved confound, but it's still present in the scientific model. And the question is, what does it do to our inference if the DAG that I've redrawn on the screen here is true? Let's think it through. The first thing we want to do, following our workflow, drawing the owl, is to make a generative simulation of this, to make sure we really understand what we mean by the unobserved confound of ability influencing both choice of department and whether someone is admitted or not. So here on this slide I have yet another generative simulation. This is very similar to the one in the previous lecture. Let me walk through it. So again, first thing we do is we simulate the variables that have no parents, that is, have no arrows entering into them. And in that case, it's going to be G and U. So we start with G, we sample at random genders 1 and 2 for the imaginary and 2,000 applicants in this simulation. Then we... Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a variável G, né? Que é o gênero. Se a gente rodar esse código aqui, e a gente inspecionar a variável G, ela é assim, ó, tá? Então, nós vamos fazer nós temos 2.000 aplicações, então size igual a n, que é igual a 2.000. Essa amostragem dessa galera vai ser com replacement, e os valores vão de 1 até 2. Então ele vai amostrar 2.000 indivíduos, tá? De uma forma aleatória, de uma população hipotética, tá? Ele vai amostrar de uma forma aleatória de uma população hipotética, homens e mulheres, tá? Então nós teremos aqui, enfim, onde indica mulher e 2 indica homem, né? Vamos botar aqui 2 equal man, ou male, né? Male, 1 female.
Então, é importante entender que ele está amostrando aleatoriamente de uma população hipotética. E ele quer fazer uma amostra com 2.000 indivíduos. E ele faz uma amostragem com replacement. Então, indivíduos eles podem ser, como posso dizer, eles podem ser amostrados mais de uma vez. Basicamente é isso. We simulate their unobserved ability variables. And for simplicity, I'm just going to make these Bernoulli variables. This is R_Bern, that's the random Bernoulli variables, 2,000 of them. And the probability of 0.1 means that 10% of them will take the value 1. And what I want that to mean is that 10% of them are high ability and the rest are average ability. And we're going to give a bonus in admission to individuals of high ability with values of U that equal 1. Next, we can... Tá, então vocês entenderam aqui, né? Essa outra variável é uma distribuição Bernoulli, onde também de tamanho 2.000, tá? 2.000 participantes, lógico, igual ao G. E nós teremos aqui que 10%, tá? 10% desses 2.000, ou seja, 200 participantes, aleatoriamente homens e mulheres, vão ter uma... que ele chama aqui de... vamos repetir o que ele falou aqui? Peraí. I'm just going to make these Bernoulli variables. This is R_Bern, that's the random Bernoulli variables, 2,000 of them. And the probability of 0.1 means that 10% of them will take the value 1. And what I want that to mean is that 10% of them are high ability and the rest are average ability. Então 10% desses 200 aplicantes vão ter uma habilidade taxada como altíssima, né? O 1 é o máximo. E o resto vai ter uma habilidade taxada como average, que seria o 0, tá? Então a gente já vê aqui, ó lá, se a gente inspecionar esse vetor, né? A gente vê aqui os caras já aparecendo, ó. Esse cara aqui, esse cara daqui é um cara que é considerado como um aplicante, enfim, ele se saiu muito bem, né? Se saiu muito bem. Ele tem uma habilidade muito boa. And we're going to give a bonus in admission to individuals of high ability with values of U that equal 1. Next, we can simulate the choice of department because we have its parents. We have G and U simulated. So now we choose department, and for simplicity in this synthetic simulation, there are just two departments, departments 1 and 2. And as in the previous lecture, gender 1 tends to apply to department 1 and gender 2 tends to apply to department 2. But what I've changed now is that individuals of gender 1 who are of high ability have U values that equal 1 have a 50% chance of applying to department 2. Which in the way you can think about this example is department 2 is the discriminatory department, and individuals of gender 1 are discriminated in admission in that department, but when they're of high ability, they think they can overcome that, and so they're more likely to apply. Now... Então aqui, né, de novo, ele coloca ele gera a variável D, né, que é o departamento. E vamos inspecionar essa variável D. Ela é composta por 1 ou 2, né? Também é uma variável dicotômica. E o que ele fala dela, eu gostaria de passar de novo. Change now is that individuals of gender 1 who are of high ability have U values that equal 1 have a 50% chance of applying to department 2. Which in the way you can think about this example is department 2 is the discriminatory department, and individuals of gender 1 are discriminated in admission in that department, but when they're of high ability, they think they can overcome that, and so they're more likely to apply.
Então, esse multiplicador aqui, quando ele pega a distribuição, né, do U e multiplica por 0,5, ele faz meio que uma ponderação onde as mulheres, né, G igual a 1, com mais habilidade, que têm mais habilidade ou que se sentem mais habilidosas, tendem a aplicar pro departamento 2, e ele está simulando só 2 departamentos, tá? E aí, no caso, ele não está simulando aqui o número de departamentos, não é isso? Ele está simulando o número de aplicações nos departamentos, que vem de homens e mulheres, tá? E ele coloca aqui um fator para fazer uma correção com que agora as mulheres para a gente verificar o efeito dessa variável aqui também, né? As mulheres com maior habilidade tendem a aplicar para o departamento 2, que é o departamento que ele aceita mais homens de uma forma geral. É mais difícil as mulheres entrarem porque existe um viés de gênero enfim, é o departamento que tem mais viés de gênero, que teria mais viés de gênero, que aceitaria mais homens. We have to be more subtle about the acceptance rates in this simulation because we need different acceptance rates for individuals of different ability. So let's think about the first matrix here, accept rate U0. This is the matrix of acceptance rates for individuals of average ability with U equals 0. And what I want... Então, olha lá. Eu ia fazer então duas matrizes, tá? Não precisava fazer isso. Eu ia fazer então duas matrizes. Acceptance rate U0 e acceptance rate U1. U0 é quando os indivíduos eles têm, enfim, é quando os indivíduos eles têm average ability, e aqui é uma situação onde eles têm high ability, tá? Nesse caso, tá? Quando a gente chama acceptance rate, a matriz simulando os valores aqui, olha, ele vai falar sobre isso agora. What I want you to see there is that you can see these matrices displayed better at the bottom of the slide, the one in the lower left. Rows are departments and columns are gender. So I want you to see... Então, olha lá, as linhas são os departamentos e as colunas gênero, tá? Então, mulheres e homens, departamento 1, departamento 2. A gente tem a situação de viés aqui, né? Onde o departamento 2 tende a aceitar mais homens. A taxa de aceite, olha lá, é maior, 0,3, tá? Então, vamos botar aqui rows gender e rows equals to gender e rows equals to department, columns equals to gender. Não é isso que ele fala aqui? But when they're of high ability, they think they can overcome, because we need different acceptance rates for individuals of different ability. So let's think about the first matrix here, accept rate U0. This is the matrix of acceptance rates for individuals of average ability with U equals 0. And what I want you to see there is that you can see these matrices displayed better at the bottom of the slide, the one in the lower left. Rows are departments and columns are gender. So rows, department e columns gender, tá? Então aqui nós temos gênero 1 e gênero 2, então homens, mulheres e homens. E aqui nós temos departamento 1 e departamento 2. O departamento 2 é o que tem a situação de viés aqui, ele está desbalanceado. Aqui nós temos enfim, uma taxa de aceite igual para homens e mulheres no departamento 1.
no departamento 2 aceita-se muito mais homens. E na situação aqui onde ele cria de ele cria que uma situação, uma matriz das taxas de aceitação dos departamentos na condição lá onde as pessoas, onde independentemente de ser homem ou mulher, na parte da amostra onde as pessoas onde os homens e mulheres têm enfim, eles têm uma confiança muito alta nas suas habilidades por N motivos, tá? Então aqui a gente tem uma condição, lá, mas ainda existe um viés, mas esse viés ele é menor. Agora a diferença não é de aceita-se 3 vezes mais homens do que mulheres no departamento 2. Agora aceita-se mais homens, mas essa razão ela é um pouco, enfim, se a gente fizer aqui 0.3 dividido por 0.5, aceita-se, enfim, não, perdão, isso aqui está errado. O correto seria fazer 5 divididos por 3. Aceita-se somente, olha lá, 1,66 vezes mais homens do que mulheres. Agora, nessa condição aqui, onde as mulheres que se sentem muito habilidosas, elas tendem a aplicar também para o departamento 2, que é mais difícil para elas. So what I want you to see is that in the first column, gender 1 has, or maybe we think about it in departments. This will be clearer. The first row, department 1, both genders have the same admissions rate. There's no discrimination there. But department 2 is the discriminatory department. And in that department, gender 1 is at a 20% disadvantage relative to gender 2. And then there's the acceptance rate for the individuals with high ability, which is unobserved with U values that equal 1. That's the other blue matrix at the bottom. And in this case, in Department 1, again, it's equal, but they have double the probability of being admitted. And then in Department 2, both genders have a higher probability of being admitted, but there's still discrimination. Let's see what happens. We simulate from that. Calma que agora ele foi um pouco rápido demais, né? Tá, daqui ele faz uma simulação do acceptance, tá? Então, tendo feito lá P, supply 1 até 2000, e ele roda esse código aqui, tá? Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais tranquilo aqui, enfim, nesse quesito. Então, se a gente for pegar o P, nesse caso, ele é um vetor lá que vai ter aqui entre os 2.000 indivíduos, tá? Entre os 2.000 indivíduos, a taxa de aceite deles na condição, levando em consideração os indivíduos que têm uma baixa, enfim, uma habilidade média, se consideram com habilidade média, os indivíduos que se consideram com habilidade alta. Isso aqui vai ser modelado, tá? Então esse é um vetor da probabilidade de aceite, e aqui o A ele vai ser de fato se o cara, se a pessoa foi aceita ou não, tá? Então, sei lá, esse primeiro cara aqui, ó lá, ele tinha enfim,
acceptance rate de 0.3 e aqui nós temos que, enfim, ele acabou sendo aceito, aqui ele acabou não sendo aceito, aqui acabou sendo aceito. Eu acho que é isso que ele está fazendo com esses dados, tá? They have double the probability of being admitted. And then in Department 2, both genders have a higher probability of data into the statistical models. They have double. Remember, these statistical models are designed. Então, bom, ele faz aqui, ele faz os dois modelos. To access two different estimands. The first M1 here is the... somente com o efeito do gênero, tá? Somente, enfim, somente G setinha A, tá? Só tem A e G no modelo. Total effect of gender, and the second, the direct effects of both gender and department. What I want you to understand now, and you'll see, is that the... Então aqui nós teremos então três variáveis. A variável A, a variável D e a variável G. A vai ser a taxa de aceite. D vai ser igual a ao departamento, tá? E G é igual a gender. Então o A aqui que ele faz aqui, tá? É a taxa de aceite, que é modelado com base no cenário onde os indivíduos têm uma, né? Eles vão ter aqui são as probabilidades de aceite e aqui a taxa de aceite de fato, né? Então isso é modelado de acordo com cenários onde os indivíduos eles se sentem com baixa habilidade e onde o acceptance rate, um outro cenário, né, onde o cenário daqueles 10% dos indivíduos, homens e mulheres, que se classificam como tendo alta habilidade. Então ele vai rodar aqui o modelo. The second model is now confounded. The first model is not. The first model still gets the estimand right. It estimates the total effect of gender, which is that gender 1 is admitted less. You can see that in the Précis output at the top. These are on log odds scale, so remember -2 is a value closer to 0 relative to around -0.8, or let's call it -1, just for ease of comparison. More negative numbers are lower probabilities. But Model 2 is confounded. There's discrimination in the simulation, but it doesn't show up so well in the inferences of this model. It's going to be hard to see just from the Précis output. So let's look at the contrasts. As always, you want to look at the contrasts and not rely upon gazing at the gears of the tide machine, as it were. So let's compute the contrast for Department 1 and Department 2, and what that means is we compute the probability that individuals of gender 1 are admitted to Department 1 and the probability that individuals of Department 2 are admitted.
and we compare them. Here I'm just doing it on log odds, but it still contrasts. And we could convert this to probabilities if we wanted to, but it's just log odds contrasts. And we do it for Department 1 in blue and Department 2 in red, and the code there on the left of the slide. What I want you to see is that it doesn't show any difference. There's a very slight disadvantage to gender 1, which we're thinking of as women in this example. But you know from the simulation that Department 2 is discriminatory and Department 1 isn't. So why do these departments look the same in the analysis? And what's happened is that the confound of ability has actually hidden the discrimination in this example. Let's unpack this a bit. Some of you have already guessed what's going on. This is a case of collider bias. When we stratify on D in Model 2, this opens a non-causal path through the unobserved confound U. And you can look at the DAG there and see it. D is a collider on the path from G to D to U. So we can estimate the total causal effect of G, because when we run Model 1, we don't stratify by D, and so we don't open the confounding path through U. U doesn't matter. Yes, the causal relationship between D, choice of department, and admissions is always confounded by the unobserved confound, but that's not our estimand. And so we can still estimate the total causal effect of G, even though the relationship between D and A is confounded. But when we try to stratify by D, we turn on a confound by accident. And this has this effect in this particular simulation of hiding discrimination. Maybe here's a more intuitive way to think about this. In this particular example, high ability gender 1 individuals, women, if you will, apply to the discriminatory department anyway, because they know their high ability and they're willing to do it anyway. They think they can overcome the discrimination, and they're right. Gender 1 individuals in that department, Department 2 in this example, are higher ability on average than the gender 2s in that department, even though they're discriminated against. But since they're higher ability on average than the gender 2s in that department, they're likely to get admitted. And in fact, most of them get admitted, and their admissions rates are quite high. Their high ability, in essence, compensates for the discrimination. And so when we run a statistical model that ignores the ability differences among individuals, it masks the evidence of discrimination. Antes dele continuar aqui, eu quero só deixar um pouco mais... Vamos tacar isso aqui no data frame, né? Mas eu quero botar o P. Nós temos o A, o D, o A que seria o acceptance rate. Primeiro eu quero deixar isso aqui, só para a gente entender o que está acontecendo nesses dados. G. Vamos botar primeiro departamento. Primeiro departamento. Depois, primeiro gênero, tá? Primeiro gênero. Depois, o departamento. Entre eles, eu quero botar o P. E aí vamos ver como é que fica isso. Então, a primeira variável aqui desse banco de dados agora, que a gente está analisando, para verificar a relação entre essas variáveis. O gênero lá é 2, tá? É um homem. Ele aqui está no 0.3. Então, ele está naquele cenário... Se a gente voltar aqui, ó,
Então ele é um homem com 0,3. Então o que ele é? Vamos voltar aqui. É mais fácil voltar no vídeo. Ele é um homem com. Ele é um homem que tem uma taxa, uma probabilidade de AC de 0,3. Então, olha lá, a gente está aqui, ó, no cenário 1, tá? Tá aqui no cenário 1. Ele aplicou para o departamento 2 e acabou de fato sendo aceito. Vamos ver aqui uma mulher. Ó, uma mulher que tinha uma probabilidade de aceite, de 0,1. Então ela acabou aplicando para o departamento 1. Então ela é um departamento sem viés e acabou entrando. Mas vamos ver, vamos caçar aqui uma mulher que tenha tentado no departamento 2. Aqui a gente encontra uma mulher que se acha altamente habilidosa, mas acabou aplicando para o departamento 1 e acabou não sendo aceita. Essa é a 106 aqui. Mas a maior parte das mulheres elas tentam lá para o departamento 1. São poucas as que acabam tentando que estão no cenário de pelo menos visualmente eu não consegui achar aqui uma mulher que esteja no cenário de de mais habilidade nesse banco de dados. Ó, aqui de novo uma mulher que, enfim, se julgava, né, ela se julgava ser mais habilidosa, tentou pro departamento 1, mas, enfim, acabou não passando. Mas tudo bem, o departamento 1 ele não tem viés, né? Eu queria achar uma condição onde ela tentou pro departamento 2. Vou chamar isso aqui de DF. Então agora ele é um data frame propriamente. A gente pode chegar aqui e ver ele, né? Vamos coloquei só lá coloquei em ordem decrescente aqui de habilidade e a gente vê que a maior parte é homem. Lá no final a gente vai encontrar algumas mulheres. Ué, não tem nenhuma? Isso é estranho, né?
Ah, não, tem aqui uma 0.2, mas eu queria achar uma mulher ah, com 0.3. Ah, e não com 0.2. Mas pelo que ele tá, enfim, botando aqui, parece que não tem nenhuma, né? Da forma como ele simulou os dados, parece que nenhum caso isso acontece. Se a gente for ver aqui o departamento 2, são só homens que tentam. Olha lá. São só homens que tentam. As mulheres, olha lá, quando muda o gênero, as mulheres, nenhuma mulher aqui nesse cenário que ele simulou, acabou caindo tentando pro departamento número 2. Fica bem black box aqui, né? Enfim, fica bem black box a explicação dele. Fica bem caixa preta. Porque era pra gente ter. Eu queria ter encontrado algumas mulheres que aplicaram para o departamento 2. E na simulação aqui nesse banco de dados, que é o que ele parece usar, não acontece, mas deveria acontecer. Acceptance rate, departamento. E o gênero e o vetor P. Aqui, se nós utilizarmos o dplyr e nós rodarmos a simulação de novo, vamos fazer 2000 de novo, criar de novo a variável g, a u, a d, enfim, fazer tudo isso de novo, tá? A gente vai eventualmente encontrar, ali calhou de não acontecer, mas a gente vai eventualmente encontrar, olha lá, eu tô encontrando aqui as mulheres com uma probabilidade de 0.3, tá? E olha lá, curiosamente, né, quando eu filtro para mulheres e probabilidade igual a 0.3, eu só vou pegar mulheres que tentaram no departamento 2, porque é a condição onde as mulheres são essas 6 mulheres em todo o banco de esse UDF, ele tem 2.000 observações. Nesse caso, só aconteceu de 6 mulheres que se sentiam altamente habilidosas tentar o departamento 2. E aí a gente tem aqui a maioria dessas mulheres que tentou foi aceita.
tá? Mas, se a gente for filtrar nesse banco de dados aqui, vamos pegar os homens 2IP igual a 0,5, a gente vai achar que, olha lá, 66 tentaram, ocorreu de 66 tentarem pro departamento 2, pro departamento 2 e alguns foram aceitos e outros não foram, tá? Eu queria achar também aqui, fazendo isso daqui, eu quero botar um filtro a mais. Aqui a gente já viu que não tem. Todas as mulheres que se acham habilidosas, elas vão invariavelmente elas vão invariavelmente pro departamento 2. Os homens, deixa eu achar aqui. Será que tem algum caso de uma mulher aqui com P igual a 0,1 e que tenha tentado e D é igual a 2? Não existe, tá? Não existe. E será que no caso dos homens existe o contrário? Ele tentou pro departamento 1? Opa, perdão. Então aqui não existe, né? Pra gente realmente... E cada vez que a gente fizer essa simulação vai ser um pouco diferente. Pra gente realmente saber aqui, a gente tem que adicionar também o U, que é a pessoa que se acha ou não muito habilidosa, né? É a variável que realmente diz isso. Então, se a gente for pegar aqui, a gente só vê aqui, ó, mulheres que se acham muito habilidosas tentando pro departamento 2. Então, a gente tem aqui, ó, 6... isso aconteceu só em 6 casos dos 2000. Vamos fazer de novo vamos rodar de novo essas variáveis e tal, e ver se a gente tem um cenário um pouco diferente. Vamos tentar. Vamos excluir aqui, faz tudo, roda tudo de novo. E agora vamos ver. Agora nós só temos 2 mulheres que tentaram. Já os... será que existe alguma mulher que, enfim, nenhuma que se julgava como com baixo talento, né? Tentou o departamento 2, que é o departamento que tem viés, que aceita mais homem. Já aqui os homens que tentaram, vamos lá. O certo agora seria adicionar uma constraint aqui, né? E U é igual a 1. Será que modificaria? 80 tentaram. Acaba retornando porque é a mesma coisa, né? Então, aqui no 80 homens tentaram pro departamento que se achavam altamente habilidosos, aplicaram pro departamento 2. E será que existe
homens que se acham altamente habilidosos e aplicam para o departamento 1? Sim. Olha lá, 20. Vamos botar aqui. Homens que se acham altamente habilidosos e que aplicam para o departamento 1. E eu quero fazer essa condição também para as mulheres. Mulheres, então tem que mudar aqui G igual a 1. Mulheres que se acham altamente habilidosas e que aplicam para o departamento 1. Nós temos aqui, olha lá, 111 mulheres, tá? 111 mulheres. Então tem muito, mesmo a mulher se achando habilidosa, ela ainda continua tendendo a aplicar mais pro departamento 1. Aqui só 2 mulheres aplicaram pro departamento 2. Tá? A gente pode, isso aqui ver de forma mais fácil, né? ID igual a 1 e D igual a 2, perdão. Né? Dá 2 mulheres de qualquer forma. E aqui ele vê os homens que aplicaram para o departamento 2. Perdão, as mulheres. Aqui as mulheres que, enfim... vou botar aqui U igual a 1, né, que se acham altamente talentosas e aplicam para o departamento 2. No caso aqui o aqui tem que ser 0, que não se acham altamente talentosas e aplica para o departamento 0, nenhuma, né? A gente vai pegar esse U, ele é composto por 1 ou 0, se a pessoa é muito habilidosa ou não. E esses valores vão modificar, né? Se a gente fizer de novo, a gente vai ter novamente aí vamos ver. Mulheres mulheres altamente que se acham altamente habilidosas e que aplicam o departamento 2. Aqui agora já são 9. E que não se acham altamente habilidosas. Nenhuma. Aplica para o departamento 2. E as que se acham altamente habilidosas e que aplicam para o departamento 1. 100. E homens que se acham altamente habilidosos e que aplicam para o departamento 1. 28. Tá? E homens que, enfim, não se acham, que se acham altamente habilidosos e aplicam para o departamento 2. 45 homens. Tá? Departamento 2. Então, a gente vê que mesmo a gente acaba meio que sempre tendo uma proporção maior de homens que... Deixa eu ver a proporção de homens e mulheres na amostra. Acho que é uma coisa... A primeira coisa a se perguntar é isso, né? Proporção de mulheres
na amostra. A proporção não, né? Mas a quantidade. Quantidade de mulheres na amostra. 1000. Metade. Metade são mulheres. Mas a gente sempre vai ter essa situação aqui de que, em média, a gente vai ter quantidade de mulheres na amostra. Vamos botar aqui. Quantidade de mulheres na amostra que se julgam ser altamente habilidosas. Então tem que botar mais uma constraint aqui. E U é igual a 1. Temos 83. Perdão, ele tá pegando a quantidade de homens aqui, né? Eu quero ver a quantidade de mulheres. Temos 983 mulheres. E dessas, as que se julgam altamente habilidosas, são somente 109. Agora vamos ver homens que se julgam, enfim, quantidade de homens na amostra que se julgam ser altamente habilidosos. Opa. G igual a 2, U igual a 1. 83. Então tem até mais mulher que se julga ser mais habilidosa, né? Mas quando a gente vai ver quantas tentam para o departamento 2, a gente sempre vê que é mais homem, mesmo tendo mais mulher que acha que a gente tem aqui, ó, 109 mulheres que se acham talentosas e apenas 83 homens na amostra. Só que acaba que para o departamento 2, acaba tendo muito menos aplicação. Aqui vou botar mulheres, né? Mulheres que se acham altamente habilidosas e que aplicam para o departamento 2. Somente 9 aplicam para o departamento 2, mesmo tendo mais mulher que se acha habilidosa, tá? Na amostra. Agora, quando a gente vai ver homem que se acha habilidoso e aplica para o departamento 2, a gente vê que, olha lá, ainda tem uma submissão maior de homens, tá? Ainda existe um viés, mesmo tendo, enfim, controlando para levando em consideração o quão habilidosa a pessoa se julga. Será que existem homens que se acham altamente habilidosos e tentam para o departamento 1? Tem. 28, mais menos. Tá? E mulheres. Mulheres que se acham altamente habilidosas e que aplicam para o departamento 1. Ela 28 de homens e ela para o departamento 1 100 mulheres aplicaram, tá? Então, mesmo tendo, enfim, mesmo tendo uma proporção maior de mulheres que se acham altamente habilidosas, vou botar aqui no final. Conclusão. Mesmo havendo uma proporção maior de mulheres que se acham altamente habilidosas, ainda há uma maior proporção de homens altamente habilidosos aplicando para o departamento 2, que é
o departamento que tem viés na aceitação. Você pode rodar essa simulação várias vezes para ver se isso se reproduz com frequência. Provavelmente sim. Tá? Então é isso. Eu gostaria de deixar essa etapa um pouco mais clara, tá? O que ele fez aqui, tá? E depois ele chega à conclusão que, se a gente conseguir medir, ó, vamos ver aqui, ó, o que ele fala aqui. Aí se vocês seguirem no vídeo, né, vocês vão times U. Just an ordinary linear model like you've been doing for weeks now. The little trick here I'm going to do is put in a special bit of prior information. The effective ability should be positive, and so I'm going to constrain this parameter BUA only to positive values. You don't have to do this, but it's a better prior, and I wanted to show you an example of how to do it. We run this model, we extract the samples, the code at the bottom of the code box on this slide shows you how, and compute the contrasts on the log odd scale. And what you see is that you get the right answer now. That is that Department 2 is discriminatory against Gender 1, and that's why the red density is shifted lower. The thick densities on this plot... Tá vendo? Ele encontra agora, né, colocando o U no modelo, colocando aqui o U e colocando um a priori para ele deixa o modelo ajustado. Agora a gente vê o que a gente está vendo aqui nas simulações do nosso banco de dados, que em geral existe, mesmo levando em consideração, mesmo tendo às vezes ou bem frequentemente mais mulheres que se acham altamente habilidosas na amostra, vai ter uma proporção maior de homens que se acham altamente habilidosos aplicando pro departamento 1, tá? E se a gente for ver, ó, no modelo, existe um viés realmente, ó. As mulheres são, em geral menos aceitas nesse departamento 2 do que no departamento 1, que é mais igualitário, mesmo levando em consideração mesmo o modelo sabendo, tá? O modelo sabendo que mesmo o modelo sabendo que se esses homens e mulheres se acham ou não muito habilidosos. Aí a gente consegue ver a situação de viés, tá? A gente consegue ver a situação de viés que se reproduz. Se vocês rodarem aqui esse código e tal e seguir a lecture dele, a gente vai conseguir ver, isso vai se reproduzir aqui, ó, no banco de dados, tá bom? Aqui a gente vê o viés, né? Só não de forma, enfim, fazendo o modelo e tal, etc, etc. Aqui existe uma proporção maior de homens altamente habilidosos tentando no departamento 2, mesmo eles sendo em menor número na amostra. Então era isso, para não me alongar mais. 1h certinho, 59 minutos, para explicar essa questão aqui para clarificar essa questão aqui a outra questão aqui, né, é que quando ele não modela, ele não leva em consideração esse U, que é o U, ele é
é de 0 a 1, né? Se a pessoa se acha muito talentosa ou não. Se ele não modela para isso, o modelo fica confundindo. Ele fica confundido, tá? O modelo acha que não tem viés de gênero, quando na verdade existe. E é o que ele está tentando dizer aqui é o que ele está tentando dizer no vídeo dele, tá bom?